Olá, igreja. Eu me chamo Regina, quase que eu falei Ranulfo. É que somos uma só carne. Eu quero ler rapidamente aqui o Salmo 118, o versículo 24, que diz assim: Este é o dia em que o Senhor fez. Alegremo-nos e exultemos nesse dia. Glória a Deus. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a Jesus, porque um dia Ele nos alcançou e Ele nunca desistiu de nós. De manhã eu falei, né? A Sarinha e o Samuel estão em Curitiba e a gente os ama muito. Eu queria agradecer a Tessa Martinha por tudo, por todo o investimento em nossa vida, em nossa família, por nunca desistirem de nós também. Obrigada. Obrigada por cada choro junto, por cada sorriso junto. Obrigada por tudo. E a Lália Radassa. Quero agradecer a essa igreja que nos acolheu e nos amou de maneira grandiosa. Quero dizer que vocês são família para nós. E nós já somos gaúchos de coração. E dizer para vocês, amém, glória a Deus, dizer para vocês que a missão continua. Nós apenas estamos indo para Gravataí, mas a Igreja Batista Monte Serra, ela segue a missão aqui no aeroporto, em Gravataí e até os confins da terra, ganhando vida para Jesus. Eu quero agradecer a toda a equipe pastoral, que são irmãos do coração para a gente, cada funcionário, cada um de vocês investiram na nossa vida e nós somos muito gratos por isso. Quero agradecer à Igreja Batista Monte Serra, em Gravataí, por tudo, porque vocês têm nos acolhido. E isso é muito especial, ser acolhidos por vocês. Nós já amamos muito vocês. Agradecer por tudo, igreja. Deus abençoe. Obrigada. Olá, igreja. Eu me chamo Ranulfo. Quanto tempo, né? Gente, são muitas emoções nesse culto, viu? De manhã aqui, olha. Ai, meu Deus. A Regina já falou assim, mas eu preciso reforçar a nossa gratidão. Tessa Martinha. Todo o investimento, tempo, carinho, amor, palavra, exortação. Obrigado. Sei que vai continuar esse processo. E como é bom, né? Estava lendo minha história de vida, pensando hoje de manhã como Deus, Ele foi perito em colocar pastores estratégicos para modelar meu coração. Você e a Martinha tem sido isso para mim, Regina. Tem nos ensinado a ser o melhor como casal, como pais também. Nosso beijo para a Dati, para a Lailinha também. Nunca vou me esquecer do ano de 2010, né? Na verdade, nossa história começou em 2008, né? Com você lá no Ceifar. Muito legal. Gente, que bom, que especial, então, a gente poder viver esse dia. Minha gratidão para essa igreja, como a Regina falou. A gente tem momentos particulares com famílias aqui que são memórias assim que a gente vai carregar para o resto da nossa vida. E eu quero nessa manhã então assim começar
dizendo para vocês que o nosso coração está feliz de ver o reino de Deus crescendo, né? Expandindo. E eu quero então nessa noite a gente poder refletir sobre o tema foco. Está no Evangelho de João, capítulo 4. Nós vamos ler o verso 5, 6, 7, 8. E depois nós vamos ler o verso de número 27 e 39. Evangelho de João, capítulo 4, verso 5, diz assim: Assim chegou à cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. E disse-lhe Jesus: Dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Verso 27. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: que queres saber? Ou por que está conversando com ela? Verso 28. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Verso número 30. Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: Mestre, come alguma coisa. Mas ele lhe disse: Tenho algo para comer que vocês não conhecem. Desculpa. Tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: Será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá colheita? Eu digo a vocês: abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro o ditado: um semeia e o outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo, e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo quanto tenho feito. Feche teus olhos mais uma vez. Pai, nós consagramos esse tempo ao Senhor, esse dia que é um memorial na vida da tua igreja, e a gente quer pedir que a tua palavra ela possa achar o lugar certo no nosso coração. O Senhor é o Deus que nos modela, o Deus que nos transforma, quando somos convidados a viver um dia de cada vez na tua presença. Faz isso com a vida da tua igreja, faz isso no meu coração. Nós te pedimos isso e oramos no poder do nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém. Queridos, quando a gente olha esse contexto de João 4, Jesus está saindo da Judéia e indo em direção à Galiléia.
atravessando a região de Samaria, numa cidade com o nome de Sicar. E os seus discípulos, então eles saem num determinado momento para ir até a cidade comprar comida, e Jesus fica no poço que era o poço de Jacó. E Jesus então começa a conversar ali com uma mulher samaritana. E quando os seus discípulos estão voltando da cidade, eles ficam espantados, porque Jesus estava conversando com uma mulher samaritana no poço de Jacó. E aqui a gente já pode classificar dois momentos bem interessantes, que é: Jesus é especialista em quebrar paradigmas, porque dentro de um contexto judaico, ou dentro de um contexto teológico, um profeta ou um sacerdote, ele não poderia estar conversando com uma mulher naquele horário e naquele dia, naquele momento. É o primeiro paradigma que Jesus quebra. E o segundo paradigma que Jesus quebra é a cultura daquele lugar, porque os judeus, eles então não tinham essa afinidade com os samaritanos. Então, quando a gente começa a pensar numa igreja como a nossa, uma igreja que começa a se multiplicar e querer ser igreja para uma cidade, a gente percebe que a igreja tem essa missão de construir pontes com uma sociedade que está em ruínas por conta do seu pecado. Foi dado à igreja de Jesus o ministério da reconciliação. Só a igreja pode fazer isso, de conduzir homens e mulheres à presença do Deus Todo-Poderoso, para que esse homem e essa mulher possa ter um relacionamento com Deus. Então é dentro desse contexto de João 4 que Jesus então adverte os seus discípulos, dizendo: olha, levante os seus olhos e olhem para os campos, porque eles estão brancos, eles estão prontos para a ceifa. E quando a gente olha para isso, aparece dentro desse contexto 4 requisitos de uma igreja ou de um discípulo de Jesus que quer fazer a vontade do Pai. Mas antes de apontar esses 4 requisitos, eu tenho uma pergunta que ela é espiritual para mim e para você. É a pergunta que: aonde estão os teus olhos? Essa pergunta é muito importante, porque Jesus foi categórico em dizer que aonde estiver os nossos olhos, ali também estará o foco da nossa vida, do nosso propósito de vida. É onde você emprega força, energia, disposição, é onde estão os teus olhos. E quando a gente pensa num contexto espiritual, quando Deus nos chama para viver a sua missão, a Bíblia diz que nós temos um foco para onde olhar, a pessoa a quem devemos focar. E lembramos lá do grande Pedro, que quando está lá no alto mar e Jesus o chama e ele sai por aquele mar andando sobre as águas, e ele está focado no seu Senhor, mas daqui a pouco ele começa a afundar, porque os seus olhos perceberam alguma distração. Isso é assim conosco também. Quantos se afastam da igreja de Jesus, ou se afastaram porque perdeu um foco, tentou achar o crente perfeito na igreja dos imperfeitos que estão sendo aperfeiçoados pela graça. Perdeu o foco. O autor aos Hebreus diz no capítulo 12, verso 2, diz: olha, tendo seus olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Jesus então, ele aponta para 4 requisitos e trabalha isso no coração dos discípulos, dentro desse contexto de João 4, que é um coração preparado.
Os nossos olhos precisam enxergar o coração das pessoas. E porque tudo começa no coração. Esse é o primeiro lugar aonde Deus olhou quando chamou eu e você para fazermos parte da igreja dele. Deus não olhou a sua aparência, as suas habilidades, os seus dons. Deus olhou o seu coração e o meu coração. E quantas vezes nós somos perplexos de achar que Deus faz um caminho inverso, de olhar a habilidade ou a aparência, e quando Deus diz eu olho o coração. Isso está lá já no tempo de Davi, quando a Bíblia diz que Samuel então chega lá na casa de Jessé para ungir um dos filhos de Jessé. E a Bíblia diz que o profeta Samuel, o homem de Deus, que tinha um espírito de Deus, quando ele chega na casa de Jessé, ele olha para um dos filhos de Jessé, e o cara parecia ser, gosto de falar que parecia ser um top model. O cara, o Eliabe, um cara bonitão, um paquitão, né? E o Samuel olha para ele e ele diz no seu coração: certamente foi esse aí que o Senhor escolheu. E o Espírito de Deus vem sobre Samuel e ministra no coração de Samuel: Samuel, olha só, eu, Senhor Deus, eu não atento para a aparência, eu não vejo como o homem vê, eu vejo o coração. Agora é interessante, porque Davi não estava lá na casa, ele estava lá no campo, cuidando de ovelhas, lutando com urso, leão. Deus te viu em algum lugar, mas ele olhou para o seu coração. Não foi para mim, para a sua aparência. Então, se houvesse uma pesquisa de campo na época sobre quem seria o novo rei de Israel, Davi não estaria no páreo, gente. Ele não estava à vista, não estava na vitrine. Mas Deus olhou o coração. Está lá na Bíblia que é o homem segundo o coração de Deus. E voltando então para dentro desse contexto de João 4, os discípulos então entram em crise, porque então eles voltam da cidade, eles ficam de boca aberta, porque Jesus está conversando com alguém que aos olhos deles era alguém reprovável, uma mulher samaritana. Uma mulher samaritana, e os discípulos olham e eles ficam entre eles: o que está acontecendo? O que ele está conversando com ela e com uma mulher? E eu acho lindo, porque Jesus então marca aquele encontro ao meio-dia com aquela mulher, porque Jesus sabia, era a pior hora do dia, buscar água ao meio-dia. Jesus sabia da sede do coração daquela mulher, de tentar encontrar significado para a sua história, para a sua existência. Ou seja, não era normal ninguém lá meio-dia buscar água, mas ela ia, talvez por conta da vergonha do seu pecado ou da sua fama na cidade. E no diálogo entre Jesus e essa mulher aparece a condição dela. Quando Jesus diz para ela: olha, vai buscar o teu marido, e ela disse: eu não tenho. E Jesus falou: é verdade, você teve 5, e esse relacionamento que você está agora, esse homem não é teu. Eu acho que aqui tem uma revelação tão grande, que era Jesus dizendo: olha, toda a tua sede de alma, toda a vontade que você precisa e quer encontrar de significado, de propósito para a sua vida, para a sua existência, você não vai encontrar na esfera humana, você só encontra na esfera divina, naquele que é eterno, naquele que é o pão da vida, que é a água da vida, que é o Deus que vem e mata a sua sede. Jesus então se revela para ela como a água da vida. Os olhos de Jesus estavam focados no coração sedento daquela mulher.
A escolha de Deus passa pelo nosso coração, antes das nossas habilidades ou aparência. É importante a gente perceber que como o Espírito Santo está trabalhando na vida da nossa igreja Batista Monte Serra, preparando o nosso coração para um tempo de colheita. É uma colheita espiritual, aonde vamos ganhar pessoas e levar pessoas ao Senhor Jesus Cristo. Mas isso passa pelo nosso olhar, de não olhar a aparência e nem a habilidade das pessoas, mas olhar o seu coração. Saber onde começa uma colheita espiritual é importante, porque o Espírito Santo revela a sede e a fome que as pessoas estão de querer buscar o Deus Todo-Poderoso. Jesus passa por aquela cidade para ter um encontro com aquela mulher. Jesus então estava preparando os seus discípulos para essa colheita espiritual. Começar uma igreja ou dar sequência a uma igreja na cidade de Gravataí não está passando pelo nosso planejamento, embora ele esteja acontecendo. Não está passando pela estratégia do nosso time estratégico, embora isso também esteja acontecendo. Não está passando pelas ofertas, pela entrega da igreja financeira, embora isso também esteja acontecendo. Mas está passando por um coração de uma igreja que resolve amar, independente da aparência e das habilidades, mas uma igreja que olha o coração das pessoas que estão sofrendo. Tudo começa no coração quando assumimos a responsabilidade de compartilhar nossa fé com as pessoas, revelando para elas o lugar que Jesus tem na nossa vida. A Bíblia diz que muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele por causa da palavra da mulher que testificava que teve um encontro com Deus. E muitos de nós, às vezes, queridos, deixamos de ser sensíveis ao que Deus quer fazer através de nós, simplesmente pelo fato dos nossos corações não estarem sensíveis a olhar o coração das pessoas. É possível Deus revelar o coração de alguém que sofre? Sim ou não? Se o Espírito habita em nós. Então, mais uma pergunta: como é que está o seu coração para esse tempo de colheita? O segundo requisito que eu quero repartir com vocês é que uma igreja que vive um tempo de multiplicação, ela precisa ter uma visão ampliada. Jesus disse aos seus discípulos: então levante os olhos e vede os campos, porque eles estão brancos, eles estão prontos para a ceifa, estão prontos para um tempo de colheita. Então esse segundo requisito passa por uma visão ampliada pela graça de Deus, que é a forma como a igreja vê o mundo, vê as pessoas e ver a sociedade na qual vivemos. Não é ver esse mundo da forma como esse mundo se apresenta a nós, mas ver esse mundo com a lente divina, com a lente da graça de Deus. Romanos capítulo 12, verso 2 diz: olha, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Ou seja, este mundo e sociedade e pessoas andam na contramão da vontade soberana de Deus para essa terra. O mundo jaz do maligno. E os discípulos não estavam entendendo nada. Sendo judeus, como é que
Jesus resolve passar por Samaria. Já deu um nó na cabeça deles, porque um bom judeu, passa de largo. Um outro nó, ele está conversando com uma mulher, mas se ele fosse um profeta, conversar com uma mulher em plena luz do dia, Jesus quebrando paradigmas. Eles se sentiram desprezados e não valorizados, porque eles foram lá no Zafari da época comprar uma comidinha para Jesus. E eles voltam animados para querer cuidar do mestre. E aí Jesus traz uma revelação que para mim ela é bombástica, né? Eles traz a comida e Jesus falou: olha, essa comida agora não, eu tenho uma comida que vocês não conhecem. É uma comida diferente, é uma comida que faz parte de fazer a vontade de Deus. Eles não estavam entendendo nada. Que colheita é essa que ele está falando, se os campos estão verdes e ele está falando que está branco? Gente, que loucura. Jesus vendo os campos brancos, mas os discípulos vendo verde. Como é que pode ter colheita? Agora presta atenção. O verso 30 diz que ela vai na cidade. E eu gosto de imaginar que essa mulher, talvez ela trabalhava lá na feira de Samaria. Ela abre o bocão dela lá. E ela fala, ela testemunha daquilo que Jesus fez na vida dela. E o verso 30 diz que então o povo daquela cidade sai para ir até o poço de Jacó para encontrar com Jesus. Então tenta imaginar a cena que Jesus está vendo aquele povo vindo por meio daquele milharal. E Jesus está dizendo para os discípulos: olha, levante os olhos de vocês e veja os campos brancos. Os discípulos estão vendo as espigas. Jesus está vendo pessoas vindo, sedentas, com vontade de querer conhecer o dono e o autor da vida. Jesus os via como campos brancos. Como às vezes percebemos as oportunidades que Deus nos dá. Enxergar as pessoas e não os seus rótulos. É uma outra lição que Jesus fez com aqueles discípulos. De tentar ensinar uma igreja que quando olha para pessoas, consegue separar os rótulos. Porque quando você olha os rótulos podem ser uma muralha que impede você de ver aquela pessoa transformada pela graça e pela misericórdia e pela bondade de Deus. Jesus conhecia a sequidão da alma daquela mulher, sede por uma identidade, por pertencer a alguém, ser amada por alguém, e é por isso que é Ele, o próprio Cristo, então, Ele toma a iniciativa de pedir água para aquela mulher. Dê-me um pouco de água. Olha que humildade desse Deus, de sendo Deus se relacionar com o humano e revelar a sua humildade. E aqui tem um aprendizado, queridos, para nós como igreja, de uma visão ampliada pela graça. Passa muito pela nossa postura de se relacionar com pessoas e mostrar também a nossa humildade de pedir ajuda. Jesus, o próprio Deus, estava pedindo água, criando uma ponte com aquela mulher. Ou seja, os campos brancos são oportunidades que Deus nos dá de enxergar as pessoas e suas necessidades espirituais. Jesus revela então sua humildade. Como os nossos preconceitos têm o poder de nos cegar e às vezes não enxergamos as pessoas que estão próximas. Fisicamente por causa do nosso coração e olhos que estão distantes
por conta do nosso preconceito. Uma visão ampliada da graça nos capacita a ver o sofrimento das pessoas. Elas são os campos brancos. O nosso comodismo nos faz ser insensível à dor e à necessidade das pessoas que vivem a uma parede de nós. O comodismo tem o poder de nos cegar, de ter uma visão limitada e não ampliada pela graça. Ninguém fará a missão do Senhor sem ter uma visão ampliada pela graça. Só assim você verá o que Jesus vê, sentirá o que Ele sente e fará o que Ele quer que você faça. Somente com uma visão ampliada da graça. Encontros promovidos pelo Espírito Santo nunca chegam no tom de acusação, mas sempre com constrangimento pelo amor. O encontro de Jesus com essa mulher, tomado de graça, de amor e verdade, nunca foi com tom de acusação, mas com de amor, com sentimento de amor. Terceiro requisito, uma prioridade definida. Ainda que o Espírito Santo tenha esse poder de levantar os nossos olhos para que a gente possa ver os campos brancos, é uma grande verdade que se nós não tivermos prioridade e um senso de estabelecer o que é prioridade, que é fazer a vontade do Pai, certamente nós seremos atropelados pelas nossas prioridades, porque elas estão presentes todos os dias da nossa vida. E era isso que Jesus queria ensinar para os seus discípulos. Nenhum problema de ter fome, nenhum problema de ir no mercado, fazer compra, comprar comida. Mas aquele momento Jesus estava trazendo uma prioridade que não se consistia num alimento para o físico, mas um alimento para a alma. E olha que a função deles ali de querer agradar e suprir o mestre, pensando nessa logística de cuidar do mestre, Jesus estava dizendo: olha, eu tenho uma comida que ela é diferente, ela é diferente, não é essa. E na cabeça dele, será que alguém veio aqui e trouxe alguma comida para Jesus, por isso que ele não quer mais a comida que a gente comprou lá? Mas Jesus sabia que naquele momento, a prioridade era pessoas, aquelas que vinham pelos campos brancos, não era verde. A fome espiritual delas precisava ser saciada, por isso ele disse que tinha que comer um outro tipo de comida. Eu disse hoje pela manhã que eu lembrei da minha tia no meu processo de trevas, uma vida sem Deus. E eu me lembro, foram dezenas de vezes, dezenas. A minha tia, ela tinha uma deficiência em uma das pernas, e quando ela ia me visitar na prisão, ela vinha com duas bolsas com comida, porque a comida da prisão era muito ruim. E eu não sei se você acredita que comida constrói memórias no nosso coração e na nossa mente. Quantos acreditam nisso? Né? Tem uma comidinha que é diferente, né? Quando você faz uma comida, ou quando, eu não sei se você é assim, lá em casa a gente ora, abençoa, né? Senhor, que essa comida possa ficar gravado, né? Na memória das pessoas. E minha tia, ela tinha um prato assim que era o meu preferido, né? Isso não é um problema para a Regina já tentou fazer, minhas irmãs tentou fazer, minha mãe tentou fazer, ninguém conseguiu. Então minha tia, ela tinha lá um macarrão, que era uma receita que ela passava o macarrão na manteiga. Era um negócio maluco assim, gente. E colocava carne, linguiça, frango, né? E quando minha tia chegava na prisão, eu tinha lá minha residência, né, junto com os meus moradores, né?
E eu lembro que os meus companheiros, a tia chegou, né? A nossa tia chegou. Eu não, é a minha tia, né? Mas o macarrão da tia, né? E eu me lembro que a tia, ela reunia aquele espírito, falou: olha, a tia trouxe comida para todo mundo. O macarrão da tia está aí. Mas antes vocês precisam comer do pão vivo que desceu do céu. E abri a Bíblia e lia: conhecereis a verdade vos libertará. Tia, vamos comer, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai se não for por mim. O pão da vida, a comida que mata a fome da alma. A nossa igreja vive isso aqui quando nós celebramos tudo aquilo que ofertamos como o quilo do amor, o alimento que você traz, consagrando a Deus. Você precisa saber que pessoas que são abençoadas pelo quilo do amor, elas não saem daqui só levando essa comida que é física, que perece, que vai terminar, mas sempre sai daqui com uma palavra de Deus, com uma oração, porque a gente acredita que é esse alimento que sacia a fome da alma. Então, quando você doa a comida, pensa que está indo a comida espiritual junto também. Jesus então precisava de um alimento diferente, que é fazer a vontade do Pai. Às vezes imaginamos que para crescermos espiritualmente precisamos somente de nos alimentarmos da palavra. Ela é um alimento para a nossa alma, mas ela também é um pão que repartimos com o outro. É a palavra que nos alimenta, que nos fortalece espiritualmente, mas é a palavra que não é nossa, ela é do Senhor, e que tudo de graça recebemos, de graça a gente reparte, porque nada é nosso. Então é a palavra que ministra em nós, mas que ela é pão para o outro, ela é água para o outro. Às vezes pensamos então que é somente a leitura, a meditação, é uma parte, ou um pouco de oração. Por isso que às vezes nos deparamos às vezes com imaturidade, religiosidade de gente que até conhece muito a palavra, mas não é pão partido, não reparte, não alimenta a alma do outro. O verdadeiro crescimento ou a verdadeira alimentação do Espírito se dá quando cumprimos a vontade do Pai. Isso passa pelo nosso coração, mas também pela nossa atitude de cumprir a missão que Ele nos encoraja a viver nesse tempo. Alimento para a alma é fazer a vontade do Pai. Último requisito, Jesus falou de uma recompensa. Jesus ensina que a alegria da colheita dos campos que estão brancos passa por uma recompensa na alma daqueles que servem a Deus. De você que colocou a tua mão em alguma corda de algum ministério da igreja de Jesus que está a 1000 por hora, e você diz: olha, eu sou parte disso, eu vivo, eu sou dessa igreja, né? Eu não sou somente um frequentador dela, mas eu sou parte dela. Jesus está dizendo que para nós tem uma alegria espiritual, tem uma recompensa espiritual, que não é uma recompensa que nós já sabemos que está lá na eternidade, nas bodas do Cordeiro, do galardão, do céu, das mansões celestiais. Isso é uma verdade no mundo espiritual para a vida da igreja. Mas ele está falando para os discípulos de uma recompensa que acontece aqui e agora. A recompensa de Jesus estava em ver aqueles samaritanos se aproximando sedentos de vê-lo e ouvi-lo. Os olhos de Jesus, os olhos espirituais da igreja de Jesus, precisa olhar com os olhos da fé.
Uma recompensa espiritual que acontece aqui, que não diz respeito somente à eternidade. Nós não vamos fazer a missão da igreja no céu, amém? A missão da igreja, ela é feita aqui na terra, amém? E a Bíblia diz que o nosso tempo é curto, amém? A Bíblia diz que nós, igreja de Jesus, queridos, a gente está passando por essa terra como peregrinos, tá? Então, quando a Bíblia diz que a gente precisa olhar pessoas, mundo e sociedade de uma maneira diferente, que é com a lente divina, né? E eu estou vendo o mundo e a sociedade fazendo a agenda de 2030, será que vai dar tempo? Porque a Bíblia diz que o coração do homem pode fazer planos, mas quem manda nessa terra é o Deus Todo-Poderoso. É Ele que diz se vai ou não acontecer. Pode fazer a agenda que quiser. Mas os nossos olhos, o nosso coração, precisa e deve andar nessa terra, na expectativa de que a recompensa é agora. É de você poder olhar para os seus relacionamentos, pessoas que Deus tem colocado na sua vida, e você poder ver com seus olhos, receber a recompensa de ver famílias serem transformadas pelo Senhor. Lembrando que Deus, Ele é o protagonista dessa obra, e a Bíblia diz que eu e você somos meros cooperadores daquilo que Deus está fazendo nessa terra. Então, uma pergunta: você tem desfrutado dessa recompensa? A alegria de levar outros a Cristo? E eu acho lindo que esse texto revela que aquela mulher, ela tem um encontro com Jesus. Eu nunca vi alguém ter uma recompensa tão imediata, tão bombástica, porque ela se encontra com Deus da vida, e ela vai para a cidade, testemunha do seu encontro com Deus, e ela arrasta uma cidade por meio daquele milharal para se encontrar com Jesus. Que recompensa rápida foi essa? E aqueles homens daquela cidade dizem: nós cremos por causa do testemunho dessa mulher. Eu quero concluir, eu pedi pela manhã para que o povo pudesse anotar essa frase. Se alguém já falou, eu não sei, foi o Espírito que colocou no meu coração. E se ninguém falou, a frase foi o Espírito que deu para mim, está anotado aqui. Anota isso aí. O seu testemunho de vida é a maior pregação do Evangelho. O seu testemunho de vida, o que Deus tem feito na sua história, é a maior pregação do Evangelho. A gente olha isso na vida dessa mulher samaritana. Uma mulher impactou uma cidade, transformou a vida de pessoas por causa do seu testemunho. Atos 1:8 diz que nós seremos o quê? Testemunhas de Jesus na nossa Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Você não pode negar, você não pode ocultar, você não pode negligenciar a grande obra que Deus começou na sua vida, amém? Filipenses 1:6 diz que estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós, Ele há de aperfeiçoar, modelar eu e você, até o dia de Cristo Jesus. Eu quero concluir nessa manhã com oração. Jesus fez uma afirmação dizendo que aonde estiver o seu coração, ali estará a sua riqueza, estará o seu tesouro.
Deus quer nessa noite abrir os seus olhos espirituais, levantar para que você possa ver um tempo de colheita espiritual na sua vida, na sua casa, no meio dos teus. Preparar o teu coração para esse tempo de multiplicação. Eu estive em São Paulo umas 2 semanas atrás, fui viver um tempo lá com minha família de um pastoreio, de um problema que estávamos atravessando lá. E foi muito engraçado porque eu disse para o Tércio e para a Martinha que eu entendi que Deus me colocou como pastor da minha família biológica, né? E lá foi um momento especial de toda a família reunida. E eu lembro de um sobrinho meu que veio, me abraçou e disse: tio, mas essa família nossa é problemática, né? E eu disse para ele: já foi pior. Jesus tem melhorado as coisas por aqui, né? Porque a gente se permite que o Espírito possa fazer algo dentro do nosso coração. Preparar o nosso coração para um tempo de colheita que começa na nossa casa. Começa a gente revelando quem Jesus é. Preguei lá em Gravataí recentemente de que falamos sobre brechas. A engenharia tem uma definição que brecha é o espaço onde pode passar uma pessoa. E no mundo espiritual isso me faz muito sentido pensar nisso. Que às vezes como discípulos de Jesus nós abrimos brecha na nossa vida para que pessoas entrem na nossa vida e baguncem a nossa vida, ou a nossa história, ou o propósito da nossa vida com Deus. E Jesus, que é o centro de tudo que há, Ele está fora, porque uma brecha foi aberta. Como está o seu coração nesse tempo de multiplicação? O Espírito Santo está falando que é um tempo de colheita. Você crê nisso? Mas para viver isso vai ser necessário Deus encontrar o nosso coração rendido ao Senhor, porque tudo começa no coração. Deus pode olhar o teu coração nessa noite e olhar em você, homem, mulher de Deus, e achar em você um homem e uma mulher que diz: Senhor, eis-me aqui, conta comigo, recalcula a rota da minha vida, me ajuda na prioridade de fazer aquilo que é vontade do Pai, para que você e eu tenhamos essa capacidade de ter essa visão ampliada pela graça, de viver nesse mundo, mas não pertencer a ele, de andar e se relacionar com pessoas, com valores e princípios que são imutáveis, porque estamos na contramão. Talvez você precisa nessa manhã também pedir perdão ao Senhor. Quem sabe você tem alguém dentro da sua família que você já carimbou essa pessoa como alguém reprovável. E Deus está dizendo: não, tem jeito. Eu sou o Deus que dou jeito. Uma prioridade que então é fazer a vontade do Pai. Eu quero orar com você nessa noite. Eu não sei qual é a resolução do teu coração. Hoje nós vamos viver um momento um pouco diferente. Mas o nosso time de acolhimento está ali. E se você entendeu que hoje é um dia que você precisa
ajustar o seu coração com Deus, nós vamos ter o nosso time que vai poder ministrar isso no teu coração. Você que talvez ainda não tomou essa decisão de entregar a sua vida, o seu coração, o centro da sua vida, e dizer: Jesus habita na minha história e conduz a minha história. Quem sabe a tua visão ficou nebulosa, porque as tuas prioridades não têm sido a prioridade de fazer a vontade do Pai. E Deus está trazendo uma revelação: filho, filha, acorda. É um tempo de colheita no Rio Grande do Sul, e eu quero que vocês vejam os campos brancos. O que Deus falou com você e o que você vai fazer a respeito disso. Feche teus olhos e nós vamos orar ao Senhor. Pai, nós celebramos o Senhor. A tua palavra, ela é viva, ela é real, e ela é tão clara quando o Senhor nos aponta um foco, uma direção. A nossa referência maior, que é Cristo, poder olhar para o autor e consumador da nossa fé. Ajuda a tua igreja nessa noite, Senhor. Traz a revelação que os campos estão brancos. É um tempo de colheita espiritual, e o Senhor quer fazer, o Senhor quer usar a nossa vida, a nossa igreja, para que ela seja um referencial, um farol de quem o Senhor é nessa terra. Toma cada coração nessa noite. O Senhor conhece as batalhas, a luta da renúncia, de se entregar, de se render ao Senhor. Faz isso pelo poder do teu Espírito, Pai. A tua palavra diz que é o Senhor que nos vê, é o Senhor que nos chama para a tua missão. Consagramos aqueles agora que de alguma maneira estão renovando os seus votos com o Senhor. Que o Senhor os levante com mão forte, que o Senhor os empodere na autoridade do nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Pai, aqueles que estão se rendendo ao Senhor também nessa noite, que o Senhor faça algo poderoso no coração dessas pessoas, para o louvor e glória do teu nome. Nós te bendizemos. Continua conduzindo e abençoando a tua igreja. É a nossa oração no poder do nome de Jesus. Amém. Aleluia. Obrigado, Ranulfo. Obrigado, querido. Nós queremos pedir que você nos dê mais 5 minutos, porque nós vamos terminar hoje de uma maneira diferente. Nós vamos hoje, nesse espírito de enviar a nossa igreja para Gravataí. Vou pedir que de novo todo o nosso grupo de Gravataí se posicione aqui na frente, por favor. Todos vocês. Nós vamos fazer a saída que fizemos hoje pela manhã de novo. Mas eu quero explicar, porque eu quero que a igreja possa fazer isso consciente. Muito consciente. Quantas pessoas de Gravataí estão vindo à nossa igreja? Queria dizer para você que está aqui, que é um amigo, é um convidado. Nós temos um grupo de pessoas ali. Dá um sinal aqui nessa porta aqui, por favor. Isso, ali do meu lado direito, naquela porta. Que são nossos pastores, pessoas que estão prontas para orar com você. Você que deseja entregar a sua vida a Jesus hoje. Você que o Espírito falou com você.
Você que está entendendo que, como a mulher samaritana, o encontro pode mudar a sua história de vida, como mudou daquela mulher, você pode procurar a nossa equipe ali, logo após esse momento, dizendo: olha, eu quero oração, eu quero entregar minha vida a Jesus, e essas pessoas vão fazer isso, vão orar por vocês. Mas nós vamos terminar esse culto com esta música que ela fala, baseada na declaração da palavra de Deus, que diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Você pode falar isso comigo? As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja de Jesus. Nós vamos falar isso agora como uma declaração de fé, amém, gente? As portas do inferno não podem prevalecer diante da igreja de Jesus. Então quem é que está avançando? É o inferno ou é a igreja? É a igreja que está avançando. E quando a igreja de Jesus avança para repartir esse amor que Jesus repartiu com a mulher samaritana, nada pode resistir ao poder do amor desta igreja. Assim será com cada um de vocês, assim será conosco que ficaremos aqui. E eu pedi que a igreja agora fique em pé. Ranulfo e Regina vão ficar bem na frente do povo, bem na frente, porque a palavra de Deus diz aqui, esse texto de Deuteronômio, capítulo 3, quando Moisés está passando o cajado para Josué, o Senhor diz assim para Moisés: Moisés, dê orientações a Josué. E hoje o Ranulfo e a Regina são nossos Josués aqui. Fortaleça-o e encoraje-o, porque serão eles que atravessarão a frente desse povo. Viu, Ranulfo? Não é do lado nem atrás, é à frente. Por isso que vocês vão sair à frente desse povo. E esse povo vai sair seguindo vocês. Porque a promessa diz que o Senhor repartirá por herança a terra. Ele tem algo que nós receberemos dele ainda. E é você e a Regina guiando esse povo na autoridade do nome de Jesus, que fará com que nós possamos possuir essa terra espiritual, que são muitas vidas, muitas mulheres samaritanas que vão se encontrar com Jesus naquela cidade, poços espalhados naquela cidade, cada um dos nossos lares, casas, ambientes de encontros com Deus, para a glória de Deus, amém? À medida que cantamos essa música, nosso Ranulfão vai marchar com esse povo. E olha só, nós vamos estender as mãos, viu? Quando ele estiver passando, você estende a mão, estende sobre o povo e diz: Deus, que o teu Espírito os encha, para que eles cumpram essa missão, amém? Vocês vão orar assim: Senhor, enche-os. Eles vão passando pelo corredor, enche, todo mundo vai virar para o corredor e dizer: enche-os com teu poder, porque eles vão lutar e vão vencer para a glória de Deus. Vamos declarar isso como igreja nessa canção e nessa oração, e assim a gente fecha esse encontro hoje. Pressionados, mas não desanimados. Pressionados, mas não desanimados. Perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move. Vai lá, Ranulfo, se move com esse povo aí, pra glória de Deus.
fé, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados. Declara abatidos, mas jamais destruídos. Mas não destruídos. Estamos de pé. Estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Agora declara isso. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Oh, estamos de pé. Glória a Deus. Uma semana abençoada.